Olá, gente. Nós estamos falando sobre saúde mental. Importante esse tema, porque, olha só, no mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas estão com algum tipo de sofrimento mental. E no Brasil, os números vêm crescendo desde 2021. Nós temos fatores como depressão, ansiedade, tudo isso impactando a saúde dos brasileiros. Então, estima-se que aí entre 30 a 38% dos brasileiros e brasileiras estão com algum tipo de situação que incorre aí mais cuidados, mais proteção e mais atenção à saúde mental. Recebemos em nossos estúdios, no estúdio 321, Soraya Marcos. Ela é psicóloga, militante antirracista, é também da luta antimanicomial, tem aí um trabalho fantástico no SUS, Sistema Único de Saúde, pela rede de atenção psicossocial. Bem-vinda, Soraya, muito obrigada por estar conosco. Eu falei um pouco de você, mas tem mais. Você é mãe solo, ela vem aí, né, de uma linhagem das Marias, é mãe da Maria Flor. Que mais eu posso falar sobre a Soraya? Que é uma mulher oriunda das políticas públicas, né, das políticas de afirmação, né, que vem aí, reforçando a importância inclusive dessas políticas, né, como isso impacta diretamente na vida da população negra, né, que tem acesso à educação de curso superior a partir dessas políticas, são políticas de reparações, né, Sim. e eu venho para poder reafirmar e abrindo portas para as outras. Gente, uma mulher preta, lindíssima, empoderada, poderosa. Não é isso, Soraya? Sim. E atuante, militante aí da causa, da saúde mental, da luta antimanicomial. Mas nós vamos começar com a Soraya explicando um pouquinho sobre a visão dela, o que é saúde mental. Sim, há muito tempo já caiu por terra que saúde é ausência de doença, né? A gente Sim. entende a pessoa humana na sua complexidade, na sua individualidade. Então a gente entende que a saúde mental é um bem-estar, né, de forma global, com todas as necessidades que o sujeito tem. E a ausência dessas necessidades são fatores de adoecimento, inclusive dos adoecimentos psíquicos, né? Sim. Então, é importante a gente entender o ser humano como um sujeito integral, né, dentro de uma cultura, dentro de um processo social que é de adoecimento e também de bem-estar. Ótimo. E Soraya, quando você fala entender o ser humano de forma integral, você, enquanto psicóloga, é claro que você estudou muito para isso, você tem conhecimento, você também é uma profissional que atua na área da saúde, né? Sim, E- sou trabalhadora do SUS há 25 anos, Olha só. né, na saúde mental há 15 anos, né. Então, quando você fala que é preciso entender o ser humano de maneira integral, a gente está falando de quê? O que que é esse integral? É corpo, mente, são as necessidades, principais? O que que seriam esses pilares para eu dizer assim: "Estou falando de saúde integral"? Sim, a gente precisa falar de direitos, Tá. né, direito à moradia, direito a trabalho, direito à cultura, direito a lazer, direito a tratamento digno, Ah, direito direito. a acessos alimentar, né. Então quando a gente fala das necessidades, né, quando elas são supridas, né, oferecidas dentro da dignidade humana, minimamente, né, como processo de moradia, de trabalho, das relações sociais. Porque tudo isso impacta na saúde da pessoa e vai tanto prejudicá-la do ponto de vista, assim, do corpo, do físico, quanto da mente. Exatamente. Né, então a gente precisa ficar atento, né, a esses sinais, assim. Os impactos sociais são impactos de adoecimento, né. Uma pessoa preta vítima de racismo, ela é Ela uma adoece. pessoa Ela que adoece. vai adoecer, Vai. né, adoecer gravemente, Sim. né. Então uma pessoa em situação de rua é uma pessoa que provavelmente também vai adoecer, né. Uma pessoa em privação de liberdade, provavelmente também é uma pessoa que vai ter algum adoecimento. Uma pessoa empregada, ela vai adoecer, uma pessoa desempregada vai adoecer também, Sim. não é assim? E aí a gente precisa, né, Sim, de cuidado. e de cuidado integral.
Tá. né, de seguridade dos direitos, assim. Tá. E quando a gente fala do adoecimento mental, a gente está falando assim, é claro que do estresse, da ansiedade, o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo. Parece que 38%, quase 40% da nossa população tem algum tipo, algum transtorno aí de ansiedade, alguma questão que nos leva, né, a sofrer por isso. Mas eu queria entender, você na sua área de atuação e no campo da saúde mental, que você observa que talvez sejam os fatores que mais complicam, né, em termos de levar a pessoa a esse adoecimento? Eu acho que é importante, Vera, a gente contextualizar sempre, né, Tá. contextualizar o momento, a época, né, o que que acontece, assim. Uhum. Então eu acho que são fatores diversos, né, que vão atravessando o sujeito e provocando adoecimentos, assim, né. Então, a gente traz dados, você apresenta dados do início, né, de 2021. Uhum. Então nós somos acometidos por uma pandemia em 2020, Isso. né, que ela desnuda, né, a questão da assistência, né, a questão do processo do governo à época, como isso foi assistido, né, a questão do isolamento social, do adoecimento, da falta de emprego. Então isso tudo impacta na saúde mental das pessoas. Então a gente precisa entender de qual contexto esse crescimento vem, né, falta de emprego, né, a saúde ficou mais precária por causa da demanda excessiva, o pouco investimento no SUS em detrimento do sistema privado, né, então a gente precisa entender, né, de onde que parte esse adoecimento, esse agravamento dos adoecimentos, né. Tem uma questão também, assim, das relações, né, o perfil hoje das pessoas, né, com essa urgência do tempo, das resoluções das coisas, mas também com essa pouca interação pessoal, né, essa interação muito mais virtual, pelas mídias, pelas redes sociais. Então tem um monte de atravessamento que são causadores, né, do adoecimento psíquico. E você diria que esse adoecimento psíquico, ele tem cor, ele tem CEP, CPF, ele está na população, mais vulnerável, de baixa renda? Ele acomete mais a essa população? Sem dúvida, né, a gente precisa inclusive fazer esse recorte e fazer políticas públicas, né, direcionadas para esse público que mais sofre. Então a população negra, principalmente as mulheres, né, os pretos jovens, assim, que são as pessoas que estão nessa linha de frente, assim, que estão nesse fronte do adoecimento, porque são as pessoas que sofrem mais com violência, né, as mulheres pretas, a questão da violência doméstica, os jovens pretos com a questão do tráfico, da violência policial, né, então a gente precisa pensar qual é esse público. Com certeza ele tem CEP, ele tem CPF e ele tem cor. E tem alguma forma, e eu sei que você vai me falar das políticas públicas que a gente vai passar, porque toda a nossa vida passa pelo cenário político, não é, Soraya? Mas assim, tem coisa que é urgente, que não vai esperar. Então, para imediato, o que que você acha que a gente poderia fazer enquanto sociedade, para a gente, sabe, diminuir um pouco essa chaga social? Sim, as políticas públicas são fundamentais, né, Vera, Sim, assim, então sim. não tem como, a gente dizer de um contexto social sem rever ou revisitar as nossas políticas Mas talvez a públicas. gente ficar mais atento, até para S cobrar, não é? E aí a gente precisa pensar quais são essas políticas públicas emergenciais. Tá. Né, então quando a gente fala das cotas, né, como é importante a gente manter essa política e fazer a manutenção, inclusive de repensar, né, a questão das cotas, aumentando e como faz a manutenção desse público, né, quando acessa a universidade, porque também entra, mas poder se manter nesse lugar também é difícil, porque é Sim. um público que é exigido o trabalho, né, a família, o segundo turno, o terceiro turno de trabalho, né, essas pessoas que estão aí no cenário, né, do trabalho, de forma excessiva, né, Sim. então são essas pessoas que adoecem. Então a gente precisa pensar nas políticas de reparação, né, no acesso à saúde, a gente precisa fazer esses Pensar, recortes. discutir, colocá-los em prática, tirar essa coisa de que, a cota
está ajudando um lado e não está ajudando o outro, não existe isso, a cota é uma reparação que se ela existir para o resto de todo sempre, ela não repara o estrago que ela fez, correto? É, não, ela não Ela de não dá conta de alcançar o de um prejuízo que reparo, foi né, causado. porque foram os pretos, né, os negros que Sim, ergueram sim, esse país, sim. né, então a gente foi, tirado, sequestrados, né, eh, dos seus lugares de origem, Uhum, né, e aí sim. para poder levantar, né, uma nação da qual ainda por cima não reconhece esse esforço, É. né, e aí segrega mesmo, e aí mata mesmo, Uhum. né, e aí Sim. adoece mesmo essas Exclui pessoas. mesmo, né, Com exclui. certeza. Eu queria uma opinião sua sobre 2 assuntos polêmicos, talvez não tanto polêmico, mas, assim, divide muita opinião, e um eu acho que é mais polêmico que o outro, mas, porque a gente está vindo numa crescente, por exemplo, do entendimento e do engajamento na luta antimanicomial, né. Como é que você vê hoje a luta antimanicomial? A gente está mais de 3 décadas, né, da Carta de Bauru, Sim, então a gente já tem uma luta, antimanicomial já mais consolidada. consolidada na sociedade. Como é que você vê? Mas ainda tem um caminho muito longo ainda a ser percorrido? Ou você acha que nós já avançamos bastante? É, a luta não está dada, né, a luta não está ganha, assim, né, é uma política sólida, uma política consolidada, né, a gente tem diretrizes, que oferece o cuidado e liberdade, é uma política que vai na contramão, né, da privação, do cárcere, dos maus tratos, né, que não reconhece o sujeito como um sujeito individualizado na sua subjetividade. Então a luta antimanicomial, ela começa, né, há 3 décadas atrás, com essa importância, né, principalmente no cenário nacional, de restabelecer a dignidade da pessoa humana, né, e na sua integridade. Na Isso. prática isso está acontecendo dentro das unidades de atendimento? Sim, Sim, a gente tem a lei 10.216, né, que ela estabelece o fechamento progressivo dos manicômios, né, dos sim, hospícios, dos hospitais psiquiátricos e a abertura de uma rede de atenção psicossocial, que são os CAPs, né, que são os CERSAMs aqui dentro de Belo Horizonte, que acolhe esse cuidado, que tem esse acolhimento e esse cuidado com a pessoa em sofrimento mental. É uma rede robusta, hum, né, uma rede sólida, né, que consegue de fato oferecer um cuidado digno para essas pessoas. Então, temos serviços, né, considerados inclusive mundialmente, sim. né, como exemplo de cuidado nessa prática da saúde mental. E quem hoje precisa recorrer ao sistema, onde é que ele vai acessar? Você poderia deixar algum contato para a gente, para que a pessoa que tem, ou na família, ou está ali num processo de sofrimento mental, que precisa e queira buscar um suporte, um apoio? Sim, então a rede de saúde mental, a RAPS, ela é composta por vários equipamentos. Tá. Nós temos os CERSAMs, que Uhum. são os CAPs, né, que eles funcionam dentro de Belo Horizonte, eles funcionam 24 horas, Sim. entendendo que tem, a hospitalidade noturna, que é o SUP, né, então quando um sujeito, ele adoece ou ele é acometido por algum sofrimento mental, a partir das 19 horas, ele pode acionar o SAMU e ele vai ser direcionado a esse serviço de cuidado de urgência psiquiátrica noturna. Durante todo o dia, os CESAMs recebem, serviços de portas abertas, né, ele recebe encaminhamentos e também não encaminhamento, né, demanda livre de cuidado e de atendimento. A pessoa Ele pode é o chegar que ela vai ser atendida, Exatamente, né, ele vai ser acolhido e vai acolhida. ser avaliado por uma equipe multidisciplinar, né. Esse trabalho ele não é um trabalho médico centrado, Tá. ele é um trabalho que a gente entende multidisciplinar, né, que é Terapeuta, psicólogo, psicólogo, médico, enfermeiro, enfermeiro, TO, técnico, enfim, isso, o porteiro, inteiro. né, as meninas da copa, da Ótimo. limpeza, é essa equipe que vai acolher essa pessoa em sofrimento mental. Então é um trabalho que acontece, ele é regionalizado, né, em todas as regionais da cidade de Belo Horizonte, conta com um CERSAM, e a gente ainda tem o serviço para criança e adolescente que são os CERSAMs, ou os CAPS-I, que atende crianças e adolescentes
adolescente até 18 anos, né, a partir da maioridade ele vai ser atendido no serviço adulto. E ainda contamos com o serviço para usuários de álcool e outras drogas, que são o Sersansadês ou o Capsadês, né, que atende esse público específico. Nós vamos colocar aqui na nossa legenda também todos esses dados, né, e você vai ficar bem informado. Se você está achando essa informação extremamente válida, compartilhe, curta, comente, mande a sua sugestão para nós, vai ser muito bem-vinda a sua participação. E para encerrar, e já que você falou também do pessoal jovem, nós temos aqui, importante um estudo de 2024 indicando que entre 5 e 24 anos nós temos aí pessoas nessa faixa, né, de idade com transtorno mental diagnosticável. A gente precisa ficar atento também, porque nós estamos com adoecimento mental aí na nossa população jovem, né, Soraya? Demais, e em crescente. Ainda mais agora, né, com essas igual você falou, a pandemia, o pessoal muito isolado nos quartos, nas redes sociais, na tela o tempo todo, muito adoecimento, né. Exatamente, então a gente precisa ficar atento, né, a esses pontos de cuidado. Eu queria também colocar que as unidades básicas de saúde, todos os centros de saúde de Belo Horizonte também contam com profissionais da saúde mental, né, tem equipe de saúde mental em todos os centros de saúde. O centro de saúde é uma das portas de entrada do SUS para esse cuidado integral e esse cuidado em saúde mental também, né. Então assim, a gente tem uma rede, né, que é robusta, que ela está consolidada, né, que ela tem e consegue dar vazão para esse cuidado em atendimento em saúde mental. Pessoal, recebendo aqui a psicóloga Soraya Marcos, que está aí militante do Fórum Mineiro de Saúde Mental, está na nossa rede de atenção básica à saúde mental, uma mulher bacana, potente, a serviço aí da sociedade. Ela vai voltar mais vezes, porque hoje foi rápido. Ela volta, porque nós vamos conversar sobre população de rua. E aí eu quero muito que ela venha falar com a gente sobre essa chaga social que divide muitas opiniões. A gente está vendo aí na sociedade e está vendo em Belo Horizonte um movimento para tirar essas pessoas das ruas, mas a gente precisa entender em que contexto isso está acontecendo, de que forma e se está sendo de fato um processo dentro do devido processo legal e humanizado. Eu fico por aqui agradecendo a sua participação aqui conosco e se você puder, compartilhe esse nosso podcast. Eu sou a Vera Lima e fico muito honrada com a sua presença aqui entre nós.